Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Dougs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aqui na descrição do vídeo, hoje eu vou contar pra vocês como e quando eu me descobri gay. Na verdade, o que acontece é que desde criança a gente sabe que a única coisa é que nós não conseguimos entender o porquê. E não conseguimos entender o que é exatamente. Mas nossa, Michel, eu não sabia que você é gay. É um vídeo um pouco difícil porque são coisas mais íntimas, mas da mesma forma como eu passei por tudo isso, muitos adolescentes e adultos também devem estar passando. Então eu espero que com ele eu possa ajudar de alguma forma. Esse é o tema do vídeo, então por favor já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também aproveita para me seguir nas redes sociais, elas vão estar passando todas aqui embaixo, eu sempre tô por lá postando uma foto, fazendo stories. E assim a gente pode ficar um pouco mais junto também, se você quiser fazer um contato, quiser conversar, eu tô sempre por lá. Quando eu me lembro da minha infância, hoje eu tenho muita noção de que eu era uma criança bem poquezinha mesmo, sabe? Eu era do tipo de criança que gostava de dançar todas as coreografias e sabia todas as coreografias do El Chan. Só tinha amigas meninas, não tinha muitos amigos meninos, na verdade tinha um pouco de medo deles até. E os meninos que eram os meus amigos são meninos que de alguma forma eu me identificava e eles eram muito parecidos comigo. Mas como eu disse, eu não chegava a brincar com os meninos porque eu tinha até um pouco de medo deles. E eu não sei exatamente o porquê isso. Mas desde criança a gente é condicionado a achar que meninos têm que ficar com meninas e meninas têm que ficar com meninos, né? É quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em casal mesmo. E é aquela velha história, né? Tem a sua família fazendo uma pressãozinha, sempre perguntando de namoradinho, independente da idade que você tem, se você tem 6, tem 7 ou tem 10 anos, sempre tem aquelas pessoas que vêm e perguntam pra você e você fica com um pouco de medo porque você sabe que você não se interessa muito pelo sexo oposto, mas ao mesmo tempo não tem como falar isso porque não sabe, acho que é uma coisa que não existe, né? Eu que fui uma criança dos anos 90 e adolescência ali nos anos 2000, nessa época a gente tinha pouca informação, então contatos com gays assumidos que viviam ao nosso redor, assim, não existiam, porque a gente não tinha, realmente, na minha família e perto de mim não tinha. O máximo que acontecia era aqueles gays que apareciam na televisão e que eram bem estereotipados e que você achava que aquilo lá era uma realidade impossível, né, que não aconteceria aquilo perto de você ou que você não seria aquilo. Mas ainda nessa época eu lembro muito bem das coisas que eu sentia quando eu via, por exemplo, homens na televisão. Eu cresci nos anos 90, anos 2000 e nessa época era muito famoso a banheira do Gugu e eu lembro muito bem que eu reparava só nos homens. Eu não reparava nas meninas que estavam na banheira com a bunda pra cima e tudo mais. O meu foco era outro, sabe? O meu desejo, enfim, ele não era direcionado para as meninas. Então, como eu falei, de alguma forma a gente sente, a gente percebe isso, só que a gente não consegue entender, ainda quando é criança, ainda quando é adolescente. E era exatamente isso que acontecia comigo. Eu tinha sentimentos, eu via as coisas, eu pensava, eu conseguia raciocinar muito bem as coisas que estavam acontecendo, mas pra mim era impossível entender porque era uma coisa muito surreal, uma coisa muito distante, sabe, da realidade que a gente vivia, das coisas com que a gente convivia e da forma como a gente era condicionado pra vida também. E até mesmo na escola é bastante difícil pra gente porque de alguma forma a gente não se identifica com os outros meninos e a gente não está envolvido com eles. Obviamente eles percebem que você é um pouco diferente, né, apesar de não ser nada diferente, mas porque você não tá com eles jogando bola, você tá com as meninas conversando ou tá, sei lá, assinando um caderno de confidências e você é bastante zoado, né. E eu e o meu amigo, um amigo meu da infância e da adolescência, a gente era as pessoas assim, os meninos na escola que sempre queriam participar de apresentações, queriam participar de danças, a gente sempre estava envolvido com muita coisa e obviamente os outros meninos sempre zoavam, porque as outras pessoas que também estavam envolvidas geralmente eram meninas, né? Então os meninos acabavam sempre zoando a gente, assim, eu tive uma infância na escola e uma adolescência em que eu era xingado, sei lá, 7 vezes por dia, de viadinho, de boiola, a galera zoava, né, dentro de sala de aula, ninguém tava nem aí. Assim, a gente sofria por dentro, sofria calado, às vezes a gente fazia algum escandalozinho, mas na maioria das vezes a gente tinha que reprimir isso e não podia contar nem pros pais. Então realmente não tinha nem como contar em casa isso daí, porque seria uma coisa muito difícil pra gente e, sei lá, o medo de decepcionar também era muito grande. E com o passar dos anos, na escola, em outras atividades que a gente vai executando, a gente vai conhecendo mais pessoas, né? E assim, pelo que eu me lembro, todos os meninos que eu conheci nessa época, que foram meus amigos, eles também hoje são gays. É aquela coisa, o gaydar ele tá na nossa vida desde sempre, né? Porque a gente consegue se identificar com essas pessoas e essas pessoas, ao mesmo tempo que também se identificam com você, estão com certeza passando pelas mesmas situações. E eu, como sempre fui uma pessoa um pouco mais retraída nesse sentido, assim, tipo, de abrir a minha vida, de ser
de me expor um pouco mais, né, nessa época de infância e adolescência, eu acabava nem tocando nesse assunto, nem conversando, por mais que a gente conseguia se entender e a gente sabia um do outro. Contudo, a gente vai crescendo e a gente continua percebendo que o desejo pelo sexo masculino, ele é muito maior e que o desejo pelo sexo feminino, ele não é tão coisa assim, era uma coisa mais em que a gente admirava, achava muito bonito, porém não tinha vontade, sabe? Até de alguma forma a gente se forçava de vez em quando a ficar com algumas meninas, beijar na boca e tudo mais, mas por aquela questão, sabe, de não saber muito bem o que está acontecendo, achar que aquilo ali seria realmente seu destino, que você não teria como viver uma vida diferente daquela, do que crescendo, casando com uma mulher, constituindo uma família, tendo filhos, blá blá blá, né? Que a gente está acostumado porque é o que a sociedade coloca como padrão e como norma para todo mundo. E a gente sabe que na adolescência, né, a puberdade ela vai aflorando, a gente vai tendo mais desejos. E eu lembro muito bem uma vez em que eu estava na escola, eu tinha 15 anos, isso já era 2005, mas era 2005. Eu tinha 15 anos, eu fui na escola fazer um trabalho à tarde e na biblioteca da escola tinha várias revistas. Eu comecei a folhear elas lá e peguei uma Veja, e eu lembro que a capa da Veja era gays. Eu não sei se eu conseguir achar essa revista por aqui na internet, eu coloco a capa pra vocês verem. E aquela capa me chamou muita atenção, porque aquela coisa, a gente sabia que existia, mas era uma realidade longe de nós. E a gente não conseguia acreditar que aquilo seria possível na nossa vida. Então eu lembro que com muita vergonha eu fui lá, peguei aquela revista e emprestei. Morri de vergonha, fiquei acho que horas dentro da biblioteca me enrolando pra tentar chegar no balcão, pra bibliotecária da escola poder liberar a revista pra eu levar embora, pra poder ler com calma, né? Porque eu comecei a ler ela dentro da biblioteca, só que não ia conseguir terminar de ler lá e eu queria ver tudo que tinha. Por curiosidade mesmo, né, pra saber, pra tentar entender, sei lá, por algum motivo que precisava levar aquela revista embora. Então, tive que ter muita coragem, cheguei na bibliotecária, como que não queria nada, e não, eu só quero ver uma matéria que tem aqui, porque eu preciso fazer um trabalho pra escola. Enfim, dei esse truque, né, mas sei lá se ela percebeu ou não, azar. E levei embora, e eu lembro que eu li aquela revista e lá contavam muitas histórias, né, dessas pessoas, como elas viviam, e de relacionamento, de pessoas casadas. E eu lembro que eu parava pra pensar e falava, não é possível que isso acontece de verdade, né? Tipo, será que eu sou assim também? Será que, sei lá, o meu futuro vai ser casar com um homem? Ou não, é um pouco impossível demais, não, eu vou ter que casar com uma mulher, tenho que ter filhos, tenho uma, né, a minha família, o que eles vão pensar de mim? Então é muito confuso na cabeça de um adolescente tudo isso, e hoje quando eu olho pra trás, eu fico pensando, nossa, quanta gente sofria reprimido, e quanta gente ainda sofre bastante com isso, e realmente não tem muito o que fazer porque é uma fase, né, é uma fase de descoberta, até você conseguir se perceber e se aceitar dessa forma. E como que, assim, nesse período, nesse momento, sei lá, com 15 anos já, eu já tinha muita noção de que aquilo realmente era uma coisa muito possível na minha vida e que provavelmente eu era gay, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar muito bem isso porque achava uma coisa muito difícil pra minha realidade também, porque eu venho de uma família pobre, com poucos recursos, sem muito acesso à informação assim, né, da favela, e achava que era um pouco complicado aquela realidade pelo que eu vivia, sabe? Eu, nessa época, por sorte, também já tinha acesso à internet, então as minhas pesquisas, por exemplo, pra ver pessoas peladas na internet, era homens bonitos nus. Era uma coisa muito absurda assim, sabe? E também foi na mesma época em que começou a se popularizar bastante o Orkut, então eu fiz o meu cadastro lá, tinha bastante contatos, amigos, blá blá blá, até que através do Orkut eu conheci uma pessoa, era um menino que morava lá perto da minha casa e aí ele me descobriu, na verdade, e veio falar comigo. Assim, ele viu que a gente tinha comunidades em comum, da mesma escola, mesmo bairro que morava, né? Então ele veio falar comigo, a gente se adicionou no MSN e começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, a gente marcou de se encontrar por amizade. Ninguém tinha, né, a gente sabia que tinha um interesse mútuo ali entre os dois, mas a gente não falava isso abertamente, porque eu acho que os dois tinham o mesmo problema de ter essa vergonha de assumir que estava interessado um no outro, enfim. A gente se encontrou e aí a gente, né, inevitavelmente as coisas aconteceram. Apesar de ter sido horrível, foi nesse momento que eu percebi, sim, eu sou gay e essa é a minha vida, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Só que ainda assim não era fácil, porque eu me descobri, né, aos 15, 16 anos, e isso eu tive certeza que isso era o que eu iria viver, era assim que eu era, mas ao mesmo tempo era muito difícil porque eu pensava muito na minha família.
em como que as coisas aconteceriam em relação a isso. Porque assim, uma infância um pouco complicada em relação à vida que eu vivia. Então eu não conseguia pensar como seria o meu futuro, se eu teria oportunidades, sabe, no futuro, depois que eu terminasse o ensino médio. Eu teria oportunidade de fazer faculdade, conseguir um emprego bom e, sei lá, e melhorar as condições da minha vida. Então eu não sabia e ao mesmo tempo eu tinha bastante medo de decepcionar a minha família, sabe? Sei lá, a gente vê muitas histórias por aí de pessoas que são expulsas de casa, que são espancadas. Não que eu achava que isso aconteceria comigo, porque eu conhecia muito bem a minha mãe. Quando eu falo minha família, eu falo na minha mãe e nos meus irmãos, porque somos só nós 4. Eu, minha mãe e 2 irmãos. Cresci toda a vida sem pai, então não tive muito contato e nunca me preocupei na real com ele, sabe? Me preocupava muito mais com a minha mãe, que era quem me cuidava, quem criava, pagava todas as contas de casa e trazia comida pra dentro de casa. Então o meu medo mesmo era de decepcionar ela e não sei dizer, apesar de eu conhecer muito bem ela e saber do amor que ela tinha por mim, ao mesmo tempo a gente tem um medo. E foi um pouco complicado e a gente vive por muito tempo assim, porque não é assim, me descobri gay hoje, amanhã já vou contar pra todo mundo, porque é uma transição, é um processo na nossa vida que é complicado, como eu já disse aqui algumas vezes. Hoje eu tenho 28 anos, eu me assumi totalmente, assim, pra todas as pessoas aos 21 anos. Nesse meio tempo, dos 16 aos 21, era aquela coisa bem enrustida mesmo, sabe? Só você entendia e as pessoas com quem você ficava sabia, e nem os amigos mais próximos sabiam ou você não tinha coragem de contar. E essas conversas vão acontecendo aos poucos, né? Como eu disse pra vocês, eu tinha um outro melhor amigo que também tinha muita afinidade comigo e ele também, na mesma época, ele se descobriu e a gente começou a conversar sobre isso, começamos a sair, ir pra balada, conhecer mais gente, mas sempre escondido, né? Eu escondido da minha família, ele escondido da família dele, a gente ia junto, a gente até falava que ia pra umas baladinhas da igreja, umas orações pra jovens da igreja, mas na verdade não era, né? A gente saía com uma camiseta assim de igreja por cima e saía na rua, tirava ela, guardava na mochila e ia pra balada pra bagunçar. Eu não vou dizer pra vocês que foi uma coisa fácil, apesar da minha família ter me aceitado muito bem quando eu contei pra eles. Foi uma transição muito difícil na minha vida, que eu fiquei muito agoniado. E é lógico que a família da gente, ao mesmo tempo que, no caso a minha, entendeu, mas também sofreu muito com isso, porque é difícil, né? Até você entender de fato o que tá acontecendo. Imagina, com o seu filho, ainda mais quando tem pouco acesso à informação, deve ser muito complicado. E assim, passou, né? Se vocês quiserem, posso contar melhor sobre essa fase da minha vida em outro vídeo, mas passou. E hoje a gente vive muito bem juntos. Né, eu sou casado, né, tenho minha casa com meu marido, tenho meus cachorros, meus gatos, a gente vive bem, tudo mais. Então assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que é confuso, é difícil, você no fundo sabe o que você é, mas você não consegue entender até o momento em que você entender. Cada um vai entender isso de uma forma diferente, né? Nem todo mundo vai entender da mesma forma como eu entendi, mas e na mesma fase da vida, vão entender diferentes fases da vida e vão passar por muita coisa. O que a gente precisa ter nessas horas é calma e parar pra pensar muito bem, né, na sua vida. E se você precisa contar isso pra alguém, pense muito bem, pense nas consequências. É complicado, eu sei, mas você precisa estar, sabe, forte o suficiente e, sei lá, ter uma estabilidade suficiente para poder enfrentar qualquer situação que possa acontecer que não seja o que você estava esperando. Então, tenham paciência com isso. É isso que eu queria contar pra vocês, que eu queria compartilhar um pouco mais, né, de como eu me descobri e quando eu percebi que sou gay. É complicado. Eu fico até um pouco nervoso de contar assim, porque como eu disse, é íntimo, mas de alguma forma, às vezes as pessoas estão precisando, né, ouvir essas experiências, porque estão passando pelas mesmas coisas. Então é isso aí. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, as minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês irem lá, conversar comigo, se precisar, comentem nesse vídeo, eu respondo todo mundo e posso ajudar no que for preciso também, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!